Pessoal, entre os defeitos de um político, 3 eu considero muito graves: desprezar patrimônio público, agir pensando apenas no curto prazo e descumprir promessas de campanha. Pois em menos de 6 meses de mandato, é assim que está agindo o atual governador do Rio Grande. Em síntese, ele quer 1. Vender ações do Banrisul abaixo do seu valor econômico. 2. Para pagar despesa de custeio e salários, pensando apenas no seu mandato. 3. Fazendo exatamente o oposto do que disse durante a campanha. Isso é pensamento imediatista, incapacidade de planejamento de longo prazo e deslealdade com o eleitor. E é sobre isso que vamos falar. Quando fui candidato a governador, eu fui sempre claro nas minhas posições, de maneira que quem votou em mim não teria surpresas caso eu fosse eleito. Sou totalmente a favor da privatização do Banrisul, porque não é função do Estado administrar um banco e porque o Banrisul é o último ativo que tem valor e pode ajudar na recuperação fiscal do Estado e precisa voltar a investir naquilo que é prioridade para os gaúchos. Segurança, por exemplo. Mas a maioria dos eleitores gaúchos optou pelo candidato que prometeu não vender o banco. Ok, o então candidato criticava a venda de ações do Banrisul para colocar o dinheiro no custeio da máquina. Não vamos privatizar o banco. Quem tem privatizado o banco é o senhor, que vendeu ações do Banrisul para colocar no custeio da máquina. Como se vê, ele disse uma coisa, mas agora quer fazer o oposto. A conclusão óbvia é que o atual governador está queimando o futuro do Rio Grande. E aí tu podes me perguntar: bom, Matheus, mas qual é o problema de vender as ações? Tu não dissesse que é a favor de vender o banco? E é aí que está o buzilis. Vender tudo ou uma parte não é a mesma coisa. Olha só, quando tu vendes o controle acionário, ou seja, privatizas o banco, as ações valem muito mais. E por quê? Porque quem vai comprar passa a ser o dono do banco. Mas se tu vendes só uma parte, o comprador passa a ser um sócio minoritário de um governo falido e péssimo gestor, como o governo gaúcho. É evidente que então o comprador vai pagar menos pelo risco do investimento. O melhor exemplo foi o do Banespa. Nos anos 2000, o Santander pagou quase 5 vezes o valor patrimonial para ser o controlador do banco. Baita negócio para os paulistas. Já o governo Sartori vendeu uma parte das ações para pagar despesa corrente. O atual governador também vendeu uma parte das ações no início do ano e agora quer vender o último nato possível, cerca de 25%, e se manter controlador com outros 25% mais uma ação. Então, vamos aos motivos para não fazer isso. Numa operação de venda das ações no mercado sem o prêmio de controle, ou seja, sem privatizar, o governo vai vender as ações pelo preço negociado hoje na Bolsa de Valores, próximo do valor patrimonial, que é um valor bem abaixo do valor econômico, talvez a metade. O valor econômico é baseado na capacidade futura de geração de resultados pelo banco. Ora, como estamos falando de 100 milhões de ações, o prejuízo é iminente e gigantesco, da ordem de 3 bilhões de reais que serão rasgados dos cofres gaúchos. Um dano irreparável ao patrimônio público. Eis o primeiro motivo para não vender parte do Banrisul: torrar as ações por um preço bem abaixo do valor de mercado. Mas há outra razão tão importante quanto essa. As ações do Banrisul rendem dividendos e juros sobre capital próprio. Em 2018, foram cerca de 300 milhões de reais direto para o caixa do Tesouro Estadual. Ou seja, é uma receita permanente para este e para os futuros governos. O atual mandatário quer vender as ações por um preço muito baixo, a toque de caixa, e para pagar as despesas de custeio da máquina pública durante o mandato dele. E depois acabou. C'est fini. Ou seja, o governador resolve temporariamente o seu problema de custeio, como fez o antecessor, que ele criticou durante a campanha. Mas depois deixa o rombo de caixa para o sucessor. E assim caminha o Rio Grande, cavando um buraco sem fim. Este é o segundo motivo para não vender parte das ações do Banrisul. Pessoal, se é para vender ações, que seja por um valor justo. Eu vou repetir, sou a favor da privatização, mas pelo valor mais alto possível. Por isso, junto com meu amigo Bruno Dornelles, ingressei com uma ação popular com pedido de liminar para impedir a barbaridade dessa operação. Vender parte das ações, como quer o atual governador, é estelionato eleitoral e dilapidar o patrimônio público. E jogar o problema, mais uma vez, para o futuro. Mas até quando? E se tu, como eu, estás convencido que a venda parcial das ações é danosa para o caixa do Estado, compartilhe essa mensagem e distribua esse vídeo. Eu vou deixar nos comentários o link para o texto da ação popular que traz estes e outros argumentos para mostrar que esta operação é um péssimo negócio para os gaúchos. Muito obrigado.